Fala família, nós estamos aqui com mais um vídeo maravilhoso desse aqui. E a gente vai falar um pouco sobre Isaías, mano. Imagina, olha o que aconteceu com Isaías. Vamos já partir por esse versículo maravilhoso aqui, ó. Eis, ó, o serafim lá só dá um plano de fundo. No ano da morte do rei Uzias, Jeremias, ó, Isaías ele vê Deus. Ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono. E aí serafins estão acima do trono assim, com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voava. E aí os serafins falavam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí Isaías estava vendo isso, cara, imagina isso, você vê um negócio desse, que maravilha, né? Você só vê Deus, o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, e vê os serafins lá clamando que ele é santo. Diante desse plano de fundo, olha esse versículo aqui que diz assim: eis que esta brasa tocou os teus lábios. O serafim traz uma brasa viva para ele, né? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, ou com uma tenaz, depende da versão. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Isaías está falando: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então o serafim, mano, ele tá lá adorando a Deus, declarando que Deus é santo. Ele vê Isaías, pega a brasa viva que tá lá no altar, diante do altar, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Tirou a brasa viva e colocou na boca de Isaías. E aí o que aconteceu a partir desse momento? Isaías falou, o anjo falou: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Duas coisas. Você fala, mano, que maravilha. Você vê Deus, você vê os anjos, tem o pecado perdoado, a iniquidade tirada, né? Olha que maravilha. Quem de vocês, quem de nós não queremos isso? Que um serafim, não é um anjo qualquer, é um serafim, tá lá diante de Deus. Mano, ele parou lá de cantar que Deus é santo, 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 todo poderoso, para trazer e para declarar perdão, para purificar, colocar uma brasa viva para nos purificar dos nossos pecados. Maravilha. E nesse vídeo, isso foi só a introdução, por incrível que pareça. Nesse vídeo aqui, curto, mano, vai ser curto, vai ser rápido, papum. A gente vai falar como obter isso. Teve um processo, eu sei que eu pulei alguns versículos, mas tem um processo para isso ter acontecido. O que aconteceu antes dele ser perdoado? O que aconteceu exatamente nessa visão, antes de Isaías ser perdoado? O que aconteceu? Olha o que Isaías falou. Antes disso acontecer, um versículo antes. Um versículo antes disso acontecer. Então, o serafim veio, não veio? O serafim não veio? Um versículo antes disso acontecer, olha o que tem. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, a primeira coisa que acontece com Isaías é, ele, diante da majestade de Deus, ele reconhece a sua fraqueza e o seu pecado. Isaías reconhece que é um pecador. Olha o que ele fala: eu sou um homem de lábios impuros, eu falo muita merda, eu sou um cara que fala coisas que não deveria ter falado. Ele reconhece a primeira coisa que Isaías faz. Não é a primeira coisa, essa é a terceira na verdade, mas eu tô já pulando pra ela. A coisa que Isaías faz, que provocou o agir de Deus ao enviar seu anjo, o serafim, a trazer o serafim, foi ele ter reconhecido que ele, diante da glória de Deus, é um pecador. Eu ia falar miserável. Ele precisa, ele vai perecer, porque ele é um pecador. Se a gente não reconhecer que a gente é falho, que a gente peca, que a gente tem esse negócio ruim dentro de nós, como é que Deus vai nos purificar de algo que a gente nem reconhece que tá errado? Como que Deus vai consertar algo se a gente nem reconhece que tem algo errado? Não tem nada pra Deus consertar. Então, se Isaías tivesse falado assim: não, tô suave aqui, ó, o pai tá homem, meu lábio não é impuro nada, eu sou perfeito, e o serafim é perfeito, e Deus é perfeito, e eu também. E o serafim vai vir aqui também se ajoelhar diante dos meus pés, porque eu também sou santo. Se Isaías tivesse falado isso, irmão, não ia ter perdão não pra ele, irmão. Mas quando ele reconheceu, talvez eu fale mais vezes, quando ele reconheceu a falha dele, o quanto ele é falho, aí ele foi purificado. Mas o que aconteceu para isso acontecer? O que aconteceu para ele reconhecer que ele é uma pessoa falha? Duas coisas importantíssimas. Primeira,
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi. Olha, isso é maravilhoso, irmão. Muito bom, maravilha, né? Eu vi o Senhor. A primeira coisa que faz alguém reconhecer quem é enxergar quem Deus é. Quem Deus é. Eu vi o Senhor. Para onde a gente tá olhando? A gente consegue enxergar o Senhor assentado no alto sublime trono? Sabe, a gente pode pensar em Deus como alguém sublime, como um Deus perfeito, como um Deus grande. Ou a gente pode focar em todas as outras coisas dessa terra e não se importar com ele. A gente tira tempo do nosso dia para pensar o quão perfeito ele é. A primeira coisa que Isaías fez foi ver quão perfeito Deus é. E esse é o convite do Senhor para nós, que a gente contemple ele, contemple o que Jesus fez por nós, contemple quem Jesus é, onde Jesus está nesse momento, assentado à destra do Todo-Poderoso. A gente deve pensar nessas coisas, meditar nessas coisas. E a segunda coisa, ele ouviu os serafins. Primeira, ele viu. Segunda, ele ouviu. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 os pés, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A gente passa tempo escutando o que Jesus falou na palavra dele. Jesus falou um monte de coisa. Só que uma vez Jesus conta uma parábola. E aí ele fala assim: vocês têm olhos, mas vocês não veem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Sabe, vocês não percebem. Por quê? Porque com os olhos, vocês tá vendo eu aqui, vocês estão me vendo, mas vocês não querem acreditar. Vocês ouvem a minha palavra, mas vocês ouvem duvidando, com o coração duro. Ele estava falando para aquela geração. Eu tô explicando o que ele estava falando. Ele não falou exatamente dessa forma, não é exatamente dessa forma que ele falou. Tô explicando o que ele estava falando. Então, eu posso mostrar para vocês o versículo, mas aí vai ficar muito longo. Aí eu vou pular. E essas duas coisas fez Isaías reconhecer quem ele era e receber o perdão de Deus. Aí depois que ele recebeu o perdão de Deus, Deus fala: quem eu enviarei? Aí Isaías, perdoado, fala: me envia. Aí, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Então, o povo ia ver, ouvir, mas não iam entender. Iam ver, mas não iam perceber. Então, às vezes, a palavra do Senhor, as palavras de vida eterna, aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário, a obra de Deus está lá. A gente vê, sim, morreu lá, vem 2000 anos, mas não tem efeito nenhum, não tem nada, não tem substância, porque a gente vê, mas não percebe. Tá lá, não, alguém lá, Jesus não foi? Acredito sim, acredito. Um cara lá que foi, mas você busca, você sabe a sua vida dele, não, mas tá lá escrito lá no livro lá. Mas, agora para terminar, Marcos 4:20 diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, Marcos 4:20, tá? Ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Jesus está falando aqui, né? Que tem pessoas que ouvem as palavras e recebem as palavras. E aí aquela palavra de Deus frutifica no coração. Então, é assim que nós recebemos o perdão. A gente recebe a purificação do Senhor. Primeiro é reconhecendo quem nós somos e quem Deus é. Mas para isso a gente precisa passar tempo contemplando Ele, através da sua palavra, através do que Ele fez, né? Tudo mostra quão perfeito Ele é. A palavra explica melhor, só que tudo o universo explica como que Deus é grandioso, observando, ouvindo o que Jesus falou. E através disso tem um impacto de realidade para que a gente fale: preciso de Jesus. E aí o anjo vem, Deus envia seu perdão e sua misericórdia para nos lavar e depois nos enviar para ajudar outras pessoas. É isso. Mateus 13, 14, 15, né? Bora lá. Mateus 13, 14, 15. Eu fico quanto tempo quiser aqui, né? Eu sou o que eu quiser da minha vida. Mateus 13, 14, 15. 13, 14, 15. Diz assim, vamos lá. 13, 14 e 15. Mateus 13, 14 e 15. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Aí Jesus continua: bem-aventurado, porém, são os seus olhos, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está falando para os discípulos, né? Então, aquele povo via Jesus, mas não cria em Jesus. Não cria que Jesus era quem realmente Jesus era. Ouvia as palavras de Jesus, mas não deixava aquela palavra sarar eles. Só que os discípulos estavam deixando o entendimento deles ser transformado pelas palavras de Jesus. E quando a gente para ler um pouco a palavra do Senhor e deixa que as palavras de Jesus transformem a nossa forma de pensar, a gente vai sendo limpo, sarados, e nós somos o quê? Bem-aventurados. Acho que fechou, né? Deu? Falou.